Imagine a cena. O barulho do Skyline R34 ecoando pelo circuito. Fumaça cobrindo a pista, ângulo insano na curva e o público gritando. Esse é Ken Nomura, o lendário Nomuken, mostrando porque seu nome está marcado para sempre na história do drift japonês. Mas aqui vai a provocação que vai te deixar de boca aberta. Você sabia que antes de se tornar uma lenda no volante, Nomuken era jogador de beisebol profissional? Sim, ele deixou para trás uma carreira estável nos campos, para arriscar tudo no mundo do drift, um universo que naquela época ainda estava ganhando forma. E é justamente essa decisão ousada que fez dele, não apenas um piloto, mas uma inspiração para toda uma geração. Afinal, quantos teriam coragem de abandonar a segurança de um esporte tradicional para se jogar de cabeça em algo incerto, movido apenas pela paixão? Se fosse no seu lugar, teria coragem de largar tudo para seguir um sonho, mesmo sem garantias, Origin e Pixel. Antes de se tornar uma lenda no drift japonês, Ken Nomura tinha um destino completamente diferente. Ele era jogador de beisebol profissional. Isso mesmo, sua vida estava dentro dos campos, treinando duro e sonhando em ser destaque no esporte. Mas um detalhe mudou tudo: a paixão que começou a despertar cada vez que ele se aproximava de um carro. Foi quase por acaso que Nomuken teve seus primeiros contatos com o volante. E logo, percebeu que a adrenalina das pistas falava mais alto do que qualquer jogo. O que começou como diversão de rua, testando suas habilidades ao lado de amigos, se transformou em um novo objetivo de vida. Essa transição mostra a coragem de alguém que abandonou a estabilidade de uma carreira já traçada, para se arriscar em um caminho incerto, mas cheio de emoção. E é justamente isso que faz a história dele tão inspiradora. A paixão foi mais forte que a lógica. E você, se tivesse que largar tudo para seguir um sonho, teria coragem de fazer o mesmo? A ascensão no D1 GP foi no D1 Grand Prix, o maior palco do drift japonês, que o talento de Nomuken realmente começou a brilhar. Diferente de muitos pilotos que adotavam uma postura mais séria e fechada, ele conquistou o público com um estilo carismático, cheio de energia, irreverência e humor, sem nunca deixar de lado a agressividade ao volante. Esse contraste o transformou em um dos pilotos mais únicos da competição. As suas primeiras batalhas memoráveis já mostravam ao que ele veio: ataques ousados, ângulos extremos e a capacidade de levantar a torcida em cada curva. Enquanto muitos buscavam apenas a perfeição técnica, Nomuken combinava espetáculo e performance, criando momentos que até hoje são lembrados nos bastidores do drift. E é nesse ponto que surge a conexão com o público. Nomuken não era apenas um competidor, ele era um entertainer das pistas. Alguém que fazia os fãs vibrarem com cada manobra inesperada. Quem assistiu às suas primeiras aparições no D1 GP sentiu que estava diante do nascimento de uma lenda. E aí, você se lembra da primeira vez que viu Nomuken em ação no D1 GP? Qual batalha marcou mais a sua memória? O Skyline R34 da Blitz. Se existe um carro capaz de resumir toda a essência do estilo explosivo e carismático de Ken Nomura, esse carro é o Nissan Skyline R34 da Blitz. Não era apenas mais uma máquina de drift. Era a extensão da personalidade dele dentro das pistas. O visual agressivo, marcado pelo body kit robusto, aerofólios imponentes e grafismos inconfundíveis, transformava o R34 em um verdadeiro ícone, reconhecido de longe pelos fãs. Mas não era só aparência. Cada detalhe do carro refletia a ousadia e criatividade de Nomuken. A preparação feita em parceria com a Blitz deixava claro que não era um carro comum. Suspensão ajustada para aguentar os ângulos insanos de drift. Motor turbinado para entregar potência bruta na saída das curvas e, claro, aquele ronco característico que arrepiava o público a cada acelerada. Esse R34 não foi apenas um carro de competição. Foi um símbolo. Ele se tornou a marca registrada de Nomura, aparecendo em revistas, vídeos da Option, campeonatos da D1 GP e até mesmo em games que ajudaram a eternizar sua lenda. Era impossível não se apaixonar por aquela combinação única de performance e estilo. Se você pudesse escolher um Skyline lendário para pilotar por um dia, você iria de R34 da Blitz? Ou preferiria outro ícone como o R32 do Tsusha ou o R35 do Kawabata? O estilo de pilotagem de Nomuken. Nomuken não era apenas mais um piloto de drift. Ele transformava cada volta em um espetáculo. Seu estilo de pilotagem era marcado por ângulos absurdos de ataque, deslizando de forma tão agressiva
que parecia desafiar a física. A cada entrada de curva, vinha acompanhado de nuvens gigantescas de fumaça, cobrindo a pista e incendiando a arquibancada em gritos de euforia. Mas o que realmente diferenciava Nomuken não era só a técnica impecável. Ele tinha o que poucos pilotos conseguem transmitir: showmanship. Cada movimento era pensado para entreter, para provocar reações. Não era apenas sobre ganhar batalhas. Era sobre marcar memórias. O público não assistia a Nomuken simplesmente guiando. Eles viam uma performance completa, como se o drift fosse uma extensão da sua personalidade. Esse carisma o transformou em ícone. Enquanto alguns pilotos buscavam perfeição técnica, Nomuken buscava a conexão direta com a plateia. O ronco do motor, a fumaça engolindo o circuito, o sorriso estampado mesmo nos momentos mais intensos. Tudo fazia parte de uma aura magnética que conquistava fãs dentro e fora do Japão. E aí, você curte mais o piloto que vai pela perfeição silenciosa ou aquele que transforma cada corrida em um verdadeiro show? Como Nomuken, influência e legado no drift. Quando falamos de Ken Nomura, ou simplesmente Nomuken, não estamos apenas falando de um piloto de drift, estamos falando de alguém que moldou uma geração inteira. Seu estilo ousado, o carisma natural e a forma descontraída de se conectar com o público transformaram ele em muito mais do que um competidor. Ele virou um símbolo do drift acessível e divertido. Nomuken inspirou milhares de jovens pilotos no Japão a acreditarem que era possível alcançar destaque sem perder a autenticidade. Ele provou que o drift não é apenas sobre velocidade e técnica, mas também sobre personalidade, paixão e presença de palco. E essa mistura o tornou respeitado não só no Japão, mas também no cenário internacional, onde sua imagem sempre foi recebida com admiração e carinho. Road. Muitos pilotos que despontam nas pistas, desde os locais em Neko até grandes nomes que brilham em campeonatos globais, reconhecem a influência de Nomuken em suas trajetórias. Sua marca não está apenas nos resultados, mas na forma como ele conquistou fãs, aproximou o esporte do público e criou uma identidade única para o drift. E agora fica a pergunta para você. Na sua opinião, o legado de Nomuken é comparável ao de lendas como Keisuke Tsuchiya e Daigo Sato? Ou ele ocupa um espaço único dentro do mundo do drift? Curiosidades e bastidores. Não dá pra falar de Ken Nomura sem destacar seu apelido lendário, Nomuken. Esse nome surgiu da mistura de Nomura Ken e rapidamente se tornou sinônimo não só de piloto de drift, mas também de um showman dentro e fora das pistas. Diferente de muitos competidores que mantinham uma postura mais séria e focada, Nomuken conquistava o público com sua personalidade leve, engraçada e carismática. Sempre tinha uma piada na ponta da língua, um gesto descontraído ou até uma entrevista marcante que fazia todos rirem. Mas o carisma de Nomuken não parava no D1GP. Ele se envolveu em participações fora das pistas, seja em programas de TV japoneses, comerciais, ou até mesmo eventos culturais ligados ao automobilismo. Isso ampliou ainda mais sua popularidade, transformando-o em um rosto conhecido não apenas pelos apaixonados por drift, mas também por pessoas que talvez nunca tivessem acompanhado uma corrida. Essa combinação de habilidade, humor e autenticidade fez com que Nomuken se tornasse uma figura única no cenário do motorsport. Enquanto muitos pilotos eram lembrados pelos títulos e técnicas, ele se tornou inesquecível pelo pacote completo: talento, espetáculo e diversão. E você, acha que a personalidade carismática de Nomuken ajudou a popularizar o drift no Japão e no mundo? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E aí, agora que você conheceu toda a trajetória do Ken Nomura, chegou a hora de colocar você no centro da conversa. Afinal, Nomuken sempre dividiu opiniões. Para muitos, ele é o maior showman da história do drift, um cara que transformava qualquer corrida em espetáculo. Para outros, ele vai além, um piloto lendário que ajudou a construir a identidade do D1GP e inspirou milhares de drifters pelo mundo. Então, eu quero saber, na sua opinião, o Nomuken é mais showman ou piloto lendário? Deixa aí nos comentários, porque esse debate pode render histórias incríveis da comunidade JDM. E claro, se você curtiu esse mergulho no mundo do drift e na história de um dos nomes mais carismáticos do Japão, não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com aquele amigo Gearhead e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios sobre outras lendas do drift. Ativa também o sininho, porque vem muita história épica por aí e eu quero você junto nessa jornada pela cultura automotiva japonesa.